Tudo bem? O meu nome é Diana, eu sou monitora de fisiologia e eu vou ajudar vocês hoje a entender um pouco mais sobre fisiologia na parte endócrina. Essa é a primeira parte, eu sei que vocês vão ter mais provas com o decorrer do semestre, né? Essa aqui é então um dos vídeos que vocês terão para auxiliar vocês ao estudo da endocrinologia, tá? Se vocês tiverem dúvidas pontuais, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, que eu ajudo vocês. Preferencialmente, se puderem, mandem as dúvidas no grupo de fisiologia, porque daí eu consigo ajudar uma pessoa e ajudar várias ao mesmo tempo, respondendo a mesma pergunta, tá? Então é isso, bom estudo e vamos lá! Então, vamos continuando aqui. Esse material eu passei para vocês já. Vocês podem, então, pegar o PDF de vocês e rabiscar por cima, assim como eu vou fazer aqui. Vou testar a canetinha. O sistema endócrino, então, o que é esse sistema? Ele é um sistema que faz a integração dos órgãos por meio dos hormônios. Essas substâncias chamadas hormônios, então, fazem comunicação de várias partes do corpo, desde lá de cima, que mandam uma mensagem a lugares bem mais distantes. Aqui o pâncreas também é um órgão endócrino que também faz a comunicação com todas as células do corpo através da insulina. Enfim, não é a parte de agora, mas só para dizer que a função sistêmica do sistema endócrino é super importante para o funcionamento de todos os setores corporais. Comunicação é química e feita por receptores celulares. Cada célula vai ter, então, seus receptores para os hormônios. E aqui também, sistema endócrino quer dizer substâncias da glândula para o meio extracelular. Essa célula do sistema endócrino vai produzir uma substância com efeito fisiológico e vai excretar para fora de si mesmo. Essa excreção para fora de si mesmo pode gerar um efeito parácrino, ou seja, vai regular alguma célula que está pertinho dela, né? Vai ter uma função autócrina, ou seja, o hormônio vai ser produzido dentro da célula, porém ele vai sair dela, mas vai sinalizar a si mesmo, né? A isso se dá o nome de autócrino, né? E o endócrino é quando acontece, então, a secreção desse hormônio dentro do sistema circulatório. Então, o sistema circulatório vai levar, seja lá onde for produzido hormônio, via circulação sanguínea para todas as outras partes do organismo. Esses receptores para o sistema endócrino podem estar na membrana, dentro do citosol da célula ou no núcleo da célula. Aqui tem mais uma figurinha para ilustrar um pouco mais essa questão de endócrino, parácrino e autócrino, né? Ó, o endócrino, aqui está o vaso, substâncias sendo produzidas aqui, secretadas no vaso e captadas em outra célula para cá. Parácrino, células vizinhas fazendo aqui uma comunicação, e autócrino, aqui ó, produzindo hormônio, extraindo, botando o hormônio para fora, e o hormônio vai sinalizar a si mesmo pelos receptores que tem para o seu próprio hormônio. Assim, então, gente, vou começar fazendo a apresentação de algumas questões que foram utilizadas para avaliação do último semestre, tá? Essa primeira parte é uma parte mais chatinha, é uma parte com várias vias, nomes e, enfim, é um sistema que
que demanda um pouco mais de atenção e decoreba, na minha opinião, né? Então, vamos ver como funciona a questão de sinalização de receptores celulares hormonais. Essa pergunta aqui, segundo o mensageiro produzido pela ligação do hormônio a um receptor acoplado à proteína G, que ativa a enzima de membrana adenilil ciclase. Então, qual dessas substâncias é o segundo mensageiro produzido por essa ligação? Vamos ver um pouquinho de teoria. Os principais mecanismos de ação dos hormônios sobre as células-alvo são mecanismos de adenilciclase, em que o AMPC é o segundo mensageiro, tem esse tipo. Tem o mecanismo da fosfolipase C, no qual o IP3, ou cálcio, é o segundo mensageiro. E temos o mecanismo dos hormônios esteroides. Existem, então, ainda a insulina e fatores de crescimento semelhantes à insulinas, os IGFs, que agem sobre suas células-alvo por meio de mecanismo da tirosinocinase. Tá? Então, pensando aqui só nesse outro slide aqui. A adenilciclase, que é uma palavra que apareceu ali na questão, nessa mesma frase ela aparece com a MPC, né? E não aparece com essas outras aqui. Vamos adiante para entender um pouco melhor. Então, aqui eu trouxe uma tabelinha, ela tá no livro do Linda Constanzo. Por favor, leiam o livro de resumo, que também é o livro de questões, é o mesmo livro, da Linda Constanzo, porque ele é muito bom, principalmente para essa parte aqui que é mais chatinha, né, dela. Vocês conseguem sintetizar um pouco mais esse assunto, né? Temos aqui, então, o hormônio. Ele vai sinalizar o receptor. Então, o GDP é liberado da proteína G e é substituído pelo GTP, aqui, GTP, né? Que ativa, então, a proteína G, tá? Adenilato ciclase ativado vai catalisar a conversão de ATP em AMPC. E com esse mecanismo aqui a gente responde a questão 1, né? Vamos lá. Aqui está então. Segundo o mensageiro, produzido pela ligação do hormônio a um receptor acoplado à proteína G, que ativa a enzima de membrana adenilciclase, a AMPC. Decorem aquela tabela, tá? Esse é um assuntinho mais xarope. Outra questão. Assinale a alternativa correta quanto aos mecanismos de ação hormonal. Então, os hormônios. Os esteroides livres atravessam a membrana celular, ligam-se aos receptores intracelulares, translocam para o núcleo, ligando-se ao DNA e promovendo transcrição gênica. Será que os esteroides são capazes de fazer isso? Os peptídicos atravessam a membrana celular, ligam-se aos receptores intracelulares e translocam para o núcleo, ligando-se ao DNA e promovendo a transcrição gênica. Esteroides livres não atravessam a membrana celular, ligam-se aos receptores de membrana e ativam segundos mensageiros que causam efeito biológico. Os hormônios peptídicos atravessam a membrana celular, ligam-se aos receptores de intracelulares e ativam segundos mensageiros para suas ações. Aqui então eu trago algumas imagens, tá? Essas imagens dos slides eu acabei pegando ela de vários livros diferentes, porque cada livro traz uma imagem de um sistema talvez um pouquinho melhor do que outro livro, tá? Então tem uma mistura aqui. Eu peguei aqui uma tabela, então, que tá falando sobre todos os hormônios peptídicos. Todos esses hormônios, então, que aparecem aqui são peptídicos, são vários hormônios, né?
Olha aqui o que diz: hormônios peptídicos não podem entrar nas células alvos e devem se ligar a receptores de membrana para iniciar o processo de transdução de sinal. Então aqui tem todo o esqueminha do hormônio peptídico se ligando ao receptor e fazendo toda a parte de sinalização para dentro da célula. Sabendo dessa informação, a gente já consegue riscar alguma alternativa da questão? Vamos falar peptídeos aqui. Peptídeos atravessam a membrana celular. Ligam os receptores intracelulares e translocam no núcleo, ligando-se ao DNA e promovendo a transcrição gênica. Então, não, porque eles vão precisar de uma proteína para fazer essa entrada na célula, tá? Peptídicos atravessam a membrana celular. Aqui é a mesma coisa, né? Precisa de proteínas para fazer essa travessia. Tá, aqui não diz, ela atravessou de que jeito? Foi com a proteína ou foi sem? Mas aqui a gente deduz que não usou proteína. Além do mais que ele está dizendo que liga os seus receptores intracelulares, né? Ele vai ligar os receptores que ficam na membrana, né? Receptores de membrana. Então, com a informação de como funcionam os peptídeos, a gente já conseguiu riscar duas das alternativas que não são corretas. Aqui tem mais algum detalhe sobre hormônios peptídicos. São derivados de aminoácidos tirosina ou triptofano. Catecolaminas, adrenalina, noradrenalina e dopamina são neurohormônios que se ligam a receptores na membrana das células, que reforça de novo, receptores na membrana, como fazem os peptídeos. Hormônios tireoidianos comportam-se como esteroides, aqui já ficou um pouquinho diferente, que têm receptores intracelulares que ativam os genes. Então, atentar para os hormônios tireoidianos, que são um pouquinho diferentes. Hormônios amínicos não são peptídeos. Né? Então, quer dizer que são derivados desses dois e não de peptídeos, tá? Esse aqui agem como peptídeos, mas não são. E esses aqui agem como esteroides, mas não são. São amínicos. E esses hormônios amínicos são esses listados. Tem uma variedade um pouquinho menor. Outra classe de hormônios que existe, são esteroides. Estes são, então, hormônios que são derivados do colesterol. Eles vão necessitar de uma proteína carreadora para viajar na corrente sanguínea. Por quê? Porque como eles são derivados do colesterol, eles são feitos de gordurinha. E essa gordurinha não consegue se misturar do sangue. Então, para que ela consiga se misturar, ela precisa de uma proteína para fazer essa viagem. E também por esse motivo elas vão ter uma meia-vida mais longa do que os outros tipos de hormônios de origem peptídica. Poucos órgãos são capazes de sintetizar esse tipo de hormônio, tá? Glândula suprarrenal, gônadas, pele, placenta fazem a síntese de hormônios esteroides. Então, eles não medeiam vias reflexas que requerem respostas rápidas, tá? Geralmente não faz isso. O que quer dizer? Que ele é um hormônio que ele vai gerar transformando ou induzindo uma resposta lá no núcleo da célula. Então, ele vai induzir transformações ou produção de algumas substâncias específicas nos núcleos das células. Então, isso leva um pouco mais de tempo, né? E a vida desses hormônios, geralmente é mais longa. Hormônios esteroides: aldosterona, cortisol, estradiol, progesterona e testosterona, os ONAs, são esteroides.
Aqui então tem mais um pouco dos detalhes de como funciona o hormônio esteroide. Aqui tá ele viajando na corrente sanguínea, grudado numa proteína carreadora, que ele necessita da proteína para viajar. Ele vem aqui solto e consegue se difundir na membrana, porque lembrem que a membrana celular é feita por uma camadinha de gordura também, né? A bicamada fosfolipídica. E ele vai conseguir se difundir aqui por dentro, por essa. Então, ele não vai necessitar necessariamente de receptor, ele vai conseguir entrar de uma forma livre. Vai largar a proteína dele para o lado de lá e vai entrar aqui. Aqui ele já tem um receptor dentro da célula. Então, assim, o alvo final dele vai ser receptores nucleares também, né? Então, ele vai promover transcrição e produção de RNA, que vai induzir a produção de novas proteínas, tá? Então, é só para ficar mais atento que o hormônio esteroide funciona dessa maneira aqui. E com essa explicação de como funcionam os hormônios esteroides, a gente consegue já responder a questão. Aqui está ela. A primeira, então, é a alternativa correta, porque diz: esteroides livres atravessam a membrana celular. Como a gente comentou, que ela é uma gordurinha, a capa da célula, a membrana celular também é uma gordurinha, ela vai se difundindo. Ligam-se aos receptores intracelulares, que foi o que a gente acabou de ver, e translocam para o núcleo, ligando-se ao DNA e promovendo a transcrição gênica. Foi o que a gente viu, né? Só para entender, porque a questão dos peptídeos a gente tinha já cortado como as alternativas corretas, né? Aqui tem outra alternativa que cita os esteroides. Vamos ver, então, por que ela estaria errada. Esteroides livres não atravessam a membrana celular. Então, aqui está o erro, porque elas conseguem atravessar a membrana celular. Ligam-se aos receptores de membrana, não precisa ligar ao receptor de membrana, tá? Não é necessário, aqui tá sendo meio generalista, né? Tá dizendo que esteroides não conseguem. E ativam segundo mensageiros que causam efeito biológico, não precisa. Então, a é a correta. Próxima. Assinale a alternativa correta. Os hormônios peptídicos, como a tiroxina é T4, proveniente da tireoide, ligam-se ao seu receptor de membrana acoplado à proteína G. Tá. Os hormônios esteroides são derivados de aminoácidos? Não, a gente já acabou de ver que hormônios esteroides são gordurinhas, porque são derivados de colesterol. Os hormônios proteicos ligam-se a receptores de membrana atuando através de formação de segundos mensageiros. Talvez, né? Os receptores para hormônios esteroides estão localizados na membrana plasmática. Então, a gente acabou de ver que hormônios esteroides, né, muitos deles estão no citosol ou no núcleo. Então, eles não estão na membrana plasmática, como a gente acabou de ver. E aqui a gente consegue perceber que, sabendo a natureza dos hormônios, se é amínico, se é peptídico, se é esteroide, a gente já consegue eliminar algumas alternativas. Por exemplo, a tiroxina, que é o T4, não é peptídico, ela é amínica. Então, a gente consegue descartar essa aqui. Então, com isso, a gente já consegue ver que a C realmente é a correta, porque fala verdades. Vamos para a próxima. Quando a fosfolipase C, enzima relacionada à proteína G, é ativada, ocorre a
entrada de hormônio esteroide na célula, formação de monofosfato cíclico de adenosina, ou AMPC, ligação ao elemento responsivo no DNA, formação de diacilglicerol, que é o DAG, e 1,4,5 trifosfato de inositol, que é o IP3. A gente consegue aqui já riscar uma. Essa aqui, por exemplo, que fala sobre hormônio esteroide entrando na célula por meio de, então, proteína G. Proteína G é uma proteína de membrana. A gente não precisa de proteína de membrana para fazer a entrada de hormônios esteroides na célula. Então, a gente consegue riscar uma, tá? Aqui no próximo slide tem uma pequena explicação sobre o assunto assim. O hormônio mais o receptor de membrana forma, então, o complexo hormônio-receptor. Esse complexo é acoplado a proteínas efetoras por proteína G de ligação ao trifosfato de guanosina, GTP. Proteínas efetoras podem ser a adenilciclase ou fosfolipase C, que são enzimas. Após a ativação dessas efetoras, é produzido um segundo mensageiro, AMPC ou IP3, e isso vai ampliar o sinal hormonal inicial. Então, essa é uma das funções, então, do segundo mensageiro, ampliar o sinal. Aqui tem uma tabela, então, que eu também achei interessante trazer, porque ela separa as características de cada uma das famílias de origem dos hormônios, né? Fala sobre a liberação da célula-mãe, o transporte no sangue, né? A meia-vida geral deles. Então, assim, é bem interessante vocês olharem para essa tabela e tentarem entender as diferenças entre essas famílias de hormônios, tá? Eu não vou falar sobre ela com tanto detalhe aqui para o vídeo não ficar longo demais, mas lembrar que alguns detalhes dessa tabela são importantes. Por exemplo, o tempo de meia-vida, o jeito que é transportado pelo sangue e a resposta da ligação, né, de ligação ligante-receptor. E assim como eu comentei antes, hormônios amínicos, catecolaminas, podem ter a resposta parecida com a questão dos peptídeos, Os peptídeos é aqui, segundo mensageiro. Já hormônios da tireoide, T4, T3, ativação de genes para transcrição e tradução, que são parecidos com o mecanismo dos esteroides, que é esse aqui, né? Então, olhem essa tabela que vai ser bem interessante para responder várias questões. Aqui, então, tem uma outra tabela no estilo daquela anterior que a gente viu, falando também sobre como funciona toda a cascata de produção de segundo mensageiro, tá? Como eu comentei, leiam um livro da Linda, que ele é maravilhoso nessa parte, tá? Essa é uma parte mais chata da endocrinologia, né? A parte boa vem daqui a pouco, tá? Não desanimem. E ela vai falar, então, sobre como acontece através da fosfolipase C, então, a produção de segundos mensageiros. Vamos voltar lá de novo. Proteína G, fosfolipase C, está pedindo o que ocorre quando acontece a fosfolipase C, proteína G. Fosfolipase C, proteína G. PIP2, diacilglicerol e IP3. Vamos ver se temos esta alternativa lá em cima. Essa última aqui corresponde ao DAG e ao IP3 que tem lá embaixo, né? Tem mais uma informação aqui. Os principais mecanismos de ação dos hormônios sobre as células-alvo são o mecanismo da adenilciclase, fosfolipase C, no qual o IP3 é o segundo mensageiro, né? Aqui só tô falando do IP3, mas tem aquele outro também.
Então, como tudo indica acima, essa é a resposta correta. Letra D. Vamos para a próxima parte de endócrino, que é um pouquinho mais animador, que fala de hormônios e não tanto da sinalização. Uma deficiência na produção ou na ação de qualquer um dos hormônios da adenohipófise é denominada hipopituitarismo. Quando ocorre deficiência de mais de um hormônio, é denominada panhipopituitarismo. Aqui parece mais enrolação. Os sintomas dessas patologias são variáveis, vários, e dependem de qual ou quais setores celulares foram acometidos. A intensidade da deficiência hormonal, tempo desde o início desta afecção e da idade do paciente. Com base nessa informação, marque abaixo as glândulas que poderiam ficar com suas secreções comprometidas. Vamos lá. Lembrem que eu acabei de riscar uma informação importante. Eles estão falando da adenohipófise. Lembram que hipófise existe a anterior, tem a anterior e tem a posterior. A anterior a gente também pode chamar de adenohipófise, e a posterior a gente pode chamar de neurohipófise. Existem essas duas, tá? Às vezes a gente pode ler de um nome ou escrito com outro nome, tá? Mas é a mesma coisa que esse conjuntinho. Para responder essa questão, a gente precisa saber quais hormônios são produzidos na adenohipófise ou na hipófise anterior e quais que são produzidos na neurohipófise, para saber qual vai ser a sequela, então, no problema de uma desses hormônios faltantes. Vamos lá. Hipotálamo, que fica bem lá em cima, ele é produtor, então, de TRH, CRH, GNRH, todos esses H, tá? Adenopófise, que é o que a gente quer saber. TSH, relacionado à tireoide. FSH, que é o folículo estimulante. LH, que é o luteinizante. ACTH, que tem a ver com adrenais, porque é adrenocorticotrófico. Então, adrenais. MSH, hormônio do crescimento, que é o GH, e prolactina. Esses são os hormônios produzidos, então, pela adenohipófise. A neurohipófise vai ter produção de ocitocina e ADH, que é o hormônio antidiurético, ou também chamado de vasopressina, tá? Então, se tivermos um problema aqui na adenohipófise, vamos ter um problema relacionado com os alvos finais desses hormônios aqui. Falando aqui do adrenocorticotrófico, a gente já consegue linkar com adrenais, né? E vendo aqui a questão do tireoestimulante, tireoide, que fica aqui embaixo, a gente consegue perceber que a tireoide também vai ficar prejudicada no seu trabalho normal. Então, com essa tabelinha aqui, a gente já consegue entender um pouquinho mais de como acontece essa falta aí de função dos tecidos alvos. Aqui já tem outra, então, imagem que também ilustra bem legal. O hipotálamo está aqui em cima. Isso aqui, lembram que fica lá no cérebro, célula túrcica. Vocês vão estudar isso no semestre que vem, que é neuronato. Tem essa glândulazinha, então, na hipófise. Ela tem essa divisão aqui no meio. Aqui é a neuro, que fica mais perto do cérebro. E aqui é a adeno, que fica mais perto do nariz.
né? Só para entender que ela é uma bolinha só dividida em duas. Aqui vai produzir, então, alguns liberadores, vai descer aqui, e alguns hormônios serão produzidos. Olha aqui, córtex da glândula suprarrenal, ACTH, faz a estimulação dela. E o TSH, então, faz a estimulação da glândula tireoide, que era o que estava escrito naquela alternativa que a gente já rabiscou. Prolactina, então, faria a produção de leite. O GH também estimula crescimento, síntese proteica. E as gonadotrofinas vão estimular ovários, testículos a produzir hormônios sexuais. Então, vendo toda essa base de adeno-hipófise, a gente consegue chegar à conclusão de que a C é a correta. Não temos o pâncreas aqui nesses órgãos, aqui nesses tecidos. Temos ovários, mas pâncreas não. Aqui em cima também não temos paratireoides. Temos testículos aqui em cima, ó, testículo, que é o LH-FSH. Mas paratireoides, que fica dentro da tireoide, não, é diferente. Desse mesmo modo, pâncreas e paratireoides não são, né? Essas aqui, então, estão meio corretas. Essa aqui está completamente correta e essa aqui está completamente errada. Errada.